Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Camisa 12 da Nação, a casa do torcedor flamenguista. Mais um clube, mais que um clube, uma religião, mais que uma torcida, uma nação. Me chamo Sávio Siqueira, fui fabricado em dezembro de 81 e desde 1982 sou rubro-negro de corpo, alma e coração. Hoje inicio esse canal em um dia muito especial, o dia em que a minha mãe faria 73 anos de vida, mas infelizmente ela partiu para o outro plano. Mas hoje é um dia especial porque hoje é a estreia do nosso Mengão no Super Mundial de Clubes da FIFA. Meu querido, sem mais enrolação, vamos falar de Flamengo, é claro. Nessa segunda, às 22 horas do horário de Brasília, o rubro-negro ele enfrenta o Esperan da Tunísia na Filadélfia. Uma boa notícia para a nação é que o nosso técnico ele contará com um importante retorno, né? La Plata, o atacante Gonzalo Plata, que se recuperou da lesão, né? Que ele foi acometido no joelho lá no jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O equatoriano ele passou semanas sob os cuidados do nosso departamento médico, que, a meu ver, está fazendo um ótimo trabalho. Mesmo ainda em recuperação, Plata ele chegou a ser convocado para defender a seleção do Equador durante a data FIFA, esses dias atrás aí, tanto que gerou aquela polêmica entre a Federação Equatoriana e o Mengão. Então, eles resolveram desconvocar, né, o atleta e ele retornou ao clube para continuar o tratamento. Que sucesso! Foi uma informação que eu tirei lá do site Terra. O Flamengo e o Esperance, eles já se enfrentaram há muitos anos atrás. Acredito que muitos dos que estejam me assistindo agora não tenham nem nascido. Foi uma excursão internacional que o Flamengo fez para arrecadar, né, carvãozinho lá em 1993. Meus amigos, eu estava com 11 anos de idade. Mesmo tendo conquistado o Brasileiro de 92, o clube ele enfrentava um processo de reformulação. Nomes como Zinho, Gotardo e Gaúcho, fundador do Cuiabá Esporte Clube, aqui da capital cuiabana, eles haviam deixado o elenco. Assim, o técnico, o eterno Evaristo de Macedo, ele passou a utilizar jovens revelados pelas categorias de base, que já haviam mostrado potencial na conquista da Copinha em 1990. Foi com esse elenco renovado que o Flamengo disputou o troféu Esperance Sportive da Tunísia, realizado no estádio Olympique El Mezah, não sei se é assim que fala, em Tunis. O adversário, Esperance, era o então campeão nacional da Tunísia e em campo o time carioca venceu por 1-0, com um gol marcado por Marcelinho Carioca, ídolo lá dos menores que nós, que posteriormente se tornaria, né, um ídolo deles. Além dele, outros nomes conhecidos como Júnior Baiano, Piá e Nélio também participaram dessa partida. Uma curiosidade, Casagrande,
que acabava de retornar ao futebol brasileiro após a passagem por clubes europeus, foi uma das novidades no elenco nessa excursão. Ele esteve em campo naquele duelo, reforçou o setor ofensivo do Flamengo. A vitória sobre o Esperance, e hoje teremos mais uma vitória, não de 1-0, mas acredito que um placar mais amplo. Só para você ter uma ideia, durante essa excursão o Flamengo enfrentou também o Milan, o Napoli, a Inter de Milão e o Sporting. Entre os resultados positivos, destacam-se os triunfos sobre o Napoli, o Nacional de Portugal e o Zaragoza, além da vitória contra o próprio Esperance. O time acumulou ainda 5 empates, alguns deles com disputa de pênaltis posteriormente. Destaca aí o site Terra, Terra Esportes, a página do Flamengo lá, né, galera? O jornal O Lance destaca que de um lado está o clube mais rico do Brasil, com um elenco avaliado em 1,4 bilhão e faturamento bilionário, e do outro lado o maior campeão tunisiano com valor de mercado 10 vezes menor e dependente de doações do próprio presidente para equilibrar as contas. Essa comparação foi feita pelo jornal Lance e traz aqui alguns valores de mercado, né? Transfer Market, Flamengo 221,35 milhões de euros, ou seja, 1,4 bilhões, e o Esperance 20,4 milhões de euros, 130 milhões de reais. Isso é o valor de mercado das equipes. As receitas anuais de Flamengo e Esperance são: Flamengo 1,3 bilhão e o Esperance 87,4 milhões. A diferença entre as equipes não é apenas contábil. O Flamengo chega ao torneio com jogadores valorizados, como Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e o recém-contratado Jorginho, todos com passagens ali pelas suas seleções. Já o Esperance é conhecido por seu domínio e por revelar talentos, mas não conta com atletas entre os mais valiosos do torneio. O destaque é o brasileiro Ian Sassi, velho conhecido aí da nação, né? Apesar da limitação financeira, o time tunisiano é tradicional e tem peso continental. É tetracampeão africano e soma 32 títulos nacionais. Mas disputar o Mundial contra gigantes como o Flamengo escancara a disparidade de receitas, visibilidade e investimentos entre clubes de continentes diferentes. Fiquei sabendo que a nação invadiu a Filadélfia. Muitos torcedores estarão presentes aí na estreia do nosso Mengão mais querido, mais amado do mundão. Beleza? O ex-craque Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele deu uma entrevista aí para um site. O ex-craque da seleção brasileira, ele compartilhou suas expectativas para esse torneio, destacando as chances das equipes brasileiras, em especial Palmeiras e Flamengo. Além de apontar os favoritos europeus ao título, Ronaldo coloca o Palmeiras à frente do Flamengo. E aí, o que você acha? Ronaldo disse o seguinte: para o título entre os brasileiros, a equipe com maior potencial de surpreender é o Palmeiras, seguida do Flamengo. Mas destaca o Real Madrid, o PSG como maiores favoritos ao título. O Real Madrid, pela equipe cheia de estrelas e com jogadores que podem definir partidas como Mbappé, Bellingham, Courtois e Vini Júnior. O PSG pela bola que jogou na final da Champions. E nós vimos, né, como o PSG jogou já, estreou, né, contra o Atlético de Madrid. Um bom jogo, uma boa vitória para os franceses, né? Com certeza será um time para ficar de olho no Mundial, afirmou Ronaldo.
Outros que devem estar entre os finalistas são Manchester City, que vem de uma temporada desafiadora, e o Pep Guardiola vai querer essa conquista para não terminar o ano zerado, né? Infelizmente, o Mengão não vai deixar. E o Bayern de Munique, que na verdade não foi testado, né? Pegou um time aí fraco, um time que semi-profissional e deu aquela lavada de 10-0, né? Felizmente. Completou aí Ronaldo, né? Essa entrevista foi colocada lá no site do Terra. Já notícias internacionais, o diário AS da Espanha colocou o Flamengo como o não europeu que mais briga pelo título do Mundial de Clubes. A publicação destacou o fato do clube ter contratado Jorginho, ex-Arsenal, como novo reforço e apontou o elenco experiente do time carioca como um triunfo para a estreia diante dos tunisianos no Mundial. O time carioca reúne jogadores experientes como velhos conhecidos do futebol europeu, como Danilo ou Alexandro, figuras de destaque do futebol sul-americano como De Arrascaeta ou Gerson, e também o equatoriano Plata, que jogou no futebol espanhol e hoje é uma das peças-chave do ataque. Além disso, a publicação do AS destacou o trabalho realizado até aqui pelo técnico Felipe Luiz, que começou sua carreira no cargo há pouco mais de um ano e desde então tem empilhado troféus, tendo conquistado o Mundial Sub-20, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca com o time principal. Seus números, segundo o AS, atingem patamares meteóricos. Agora, como atual líder do Campeonato Brasileiro, ele está se exibindo para o mundo. Desta vez do banco de reservas, não do campo, escreveu o AS. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, ele é muito importante. Seja crítica, seja elogio, pode sentar dedo no like aí. O que eu preciso é da sua ajuda para engajar esse vídeo ainda mais. Destacando que eu não sou jornalista, eu sou torcedor, eu sou mais um camisa 12 do Mengão. Flamengo e o Esperance duelam na noite de hoje, às 22 horas, horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Eu vou conhecer a Filadélfia ainda. Pela primeira rodada da fase de grupos da do Mundial de Clubes. Você sabe aonde assistir? Se não sabe, eu trago para você. TV aberta Globo, TV por assinatura no Sport TV, tem no YouTube, pela Casé TV e da Zen. Esses são os locais onde você pode assistir, né, a partida do nosso Mengão nesta noite. Espero que possamos sair vitoriosos. E a escalação, para finalizar o vídeo, para ele não ficar muito longo, né? A escalação do Flamengo para a estreia de hoje, lembrando que não é a escalação oficial, beleza? É uma provável escalação. O time ele deve entrar em campo com Rossi no gol, Wesley ou Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho pode entrar por conta do De La Cruz, Gerson e o Arrascaeta ali no meio campo. Na frente, Luiz Araújo e Pedro para finalizar. Como eu disse, a escolha de Jorginho é por conta da lesão de La Cruz, que segue em recuperação para poder retornar, tudo dando certo, no dia 20 de junho, na partida contra o Chelsea, que inclusive está jogando agora e
acabou de fazer um gol. 1-0 pro Chelsea contra o último adversário do Flamengo aí na chave, né? Então, esperamos aí que o Mengão realmente deslanche, siga bem aí nessa competição, avance de fase, sem dificuldades. Vamos para mais uma vitória hoje, mais uma vitória sexta e para o último jogo. Vamos fazer o possível para classificar em primeiro lugar. Beleza? Tamo junto, segue, curte, compartilha. Conto com vocês. Um abraço.